Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este é o programa de número 399. Lembrando que na próxima semana nós estaremos disponibilizando o programa de número 400 e como nós fazemos nas edições anteriores, sempre que nós fechamos uma centena de programas, nós fazemos um programa especial. E, mais uma vez, nós teremos a presença do Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita, que, juntamente com o Alci, vamos bater um papo sobre questões de interesse, compreensão da doutrina, interesse da nossa vida como ser humano, como espíritos em processo, em evolução. Depois da vinheta, a gente dá continuidade ao Livro dos Espíritos. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Lembrando que o programa é de vocês e para vocês. Se gostaram, deixem um like, divulguem, mandem para a pessoa da família, para aquelas pessoas ou que vocês julgam que esse programa vai auxiliá-las a compreender mais e melhor a vida e todas as suas vicissitudes. Se não gostaram, também dê o dislike, diga o que não gostaram, apresentem sua crítica para que a gente possa melhorar. Mas acima de tudo, muito honrado de estar aqui, um abração. Alci, nós vamos iniciar agora o tema expiação e arrependimento. Uau! Eu tenho feito, você lembra, de vez em quando, eu sugiro aos nossos ouvintes a leitura daquela coletânea do Miramês, Filosofia Espírita. Uhum. Né? É uma coletânea onde o Miramês comenta cada questão do Livro dos Espíritos. Ele leva 2 páginas, normalmente são 2 páginas, uma folha, um lado e outro, para comentar. Se você lembrar de alguma outra obra que nos ajude a compreender, a amplificar o conhecimento das questões, por favor, você colabora aí com os nossos ouvintes. Com certeza. E comigo também, para a gente produzir o mais possível conhecimento, compreensão do que a gente está estudando, tá bom? Sem dúvida. Então vamos lá, expiação e arrependimento, questão 990. O Kardec perguntou assim: o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? Quando é que o arrependimento ele toma corpo? Quando é que ele surge? Olha, essa pergunta ela é tão importante, mas tão importante, acredite. Em 2007 eu fazia parte de um grupo de estudo do Evangelho. A gente começou estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e tem a questão do perdão, né? E a gente começou a discutir perdão. Como o perdão pode acontecer, como o perdão não acontece, a quem deve perdoar, a quem não se deve perdoar. E, acima de tudo, a gente começou a discutir, peraí, e essa questão da culpa? Ok, eu perdoei, mas e a pessoa fica impune? Né? E a gente começou a discutir, enfim, para entender uma questão de um versículo do Evangelho, que está lá no Sermão da Montanha, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente entrou nessa discussão, entrou nesse debate, saiu do Evangelho, fomos para o Livro dos Espíritos, viemos nessa questão. A gente não ficou satisfeito. E o seu Alacial, que é um pesquisador maravilhoso, Alacial Franklin de Almeida, que já frequenta a nossa casa aqui há quase 50 anos, ele simplesmente encontrou de melhor forma no céu e inferno. Até atendendo aquela tua colocação de pouco, Sim. no sentido da gente compreender que ler o Livro dos Espíritos é essencial,
Mas por vezes a gente precisa de Sem dúvida. mais suporte para poder Uhum. entender algumas coisas. Então, o Céu e o inferno. céu e inferno. O Céu céu e e inferno inferno. trata dessa questão de expiação. Ele trata da questão da justiça divina, Ah, tá. né? E ao tratar da questão da justiça divina, ele explica como a justiça atua, né? E ao explicar a atuação da justiça divina, como é que funciona culpa, pecado, expiação, arrependimento, regeneração, reparação, ele como bom professor de matemática que ele é, ele chegou a uma seguinte conclusão assim, olha, tudo começa na expiação. Quando a expiação é o aguilhão que nos conduz ao arrependimento. E no arrependimento acontece a mudança. É quando a gente se arrepende do ato, é quando a gente percebe que aquele meu ato não está de acordo com a lei de Deus. Não estando com a lei de Deus, eu sei que eu fiz errado. Me arrependi. Então, a gente tem que entender primeiro o que é arrependimento. E esse arrependimento vai nos impulsionar a corrigir a lambança que a gente fez. Ou seja, é a reparação, é a regeneração. Ou seja, a expiação é quem nos leva à compreensão do mal cometido e... Na verdade, é aquela coisa, a expiação está ali como um incômodo, é o aguilhão da dor, do sofrimento, para nos fazer pensar. Né? Perfeito. Ele coloca você numa situação de desconforto. O Sr. Lascelles tem uma explicação muito linda que ele vira e fala assim, Alci, você tem que entender o seguinte, na consciência nós temos as leis de Deus. Ora, se eu no meu ser eu já tenho as leis de Deus, quando eu faço algo que não está de acordo com a lei de Deus, estabelece-se, e você conhece esse conceito muito bem, a dissociação cognitiva. Perfeito. Aquilo que eu sei que é certo não é aquilo que eu faço. Aí começa a dar um desconforto. Se isso é suficiente, maravilha. Normalmente a gente chama isso de peso na É consciência. o peso na consciência. Mas se isso não é suficiente, a justiça divina te dá a dor. O aguilhão. É o aguilhão da dor. Como diria Lázaro, né? Para te dar a espetada para tu caminhar no sentido correto. É a espora. É a espora, é a ação da espora. Isso está melhor explicado no livro Céu e Inferno, Justiça Divina. Bacana. Quando você entende isso, o que é o arrependimento, esse processo você não precisa estar na carne. Você pode estar fora da carne, mas você também pode realizar ele na carne. Esse processo todo de avaliar uma situação, observar se aquilo está de acordo com a lei de Deus ou não, tomar a sua decisão de acordo com a lei de Deus ou não. Se você fez de acordo com a lei de Deus, estou bem, estou tranquilo, siga em frente. Agora, se eu tomo uma decisão e realizo um ato que não está de acordo com a lei de Deus, estabelece a dissociação cognitiva. Se isso é suficiente, eu vou tentar me corrigir. Se isso não é suficiente, a justiça divina vai me colocar numa situação de dor, vai me colocar num desconforto ainda maior, porque a dissociação cognitiva não foi suficiente. Entendi. Né? É um processo pedagógico do... Por favor. Da pesada, né? Não, é que eu lembrei duas coisas. Lembrei daquela frase do Pedro, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Sim. Ou seja, se você conseguir despertar pelo amor, não vai precisar passar pela dor. Aliás, foi essa frase que foi o início do debate. Foi, né? Foi porque aquela história, mas se o amor de Deus cobre tudo, eu não preciso me preocupar, né? Cobre se você despertar para ele, né? Se você atende a ele. Não, mas o amor de Deus é maior. Ele não pode ficar na dependência da minha decisão. Não, ele é maior, mas ele não invade o teu livre-arbítrio. Sim, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa e está tudo certo. Exatamente. Não. Não pode, eu tenho que corrigir. Não, o que eu disse sim no seguinte sentido, o amor de Deus é maior, mas se você optar por não segui-lo, tá certo, você vai continuar na tua caminhada e vai suportar
As o aguilhão, consequências, sim. né? As consequências que virão depois. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: este versículo que você muito corretamente citou agora, no início do nosso estudo, espera um pouquinho, como é que eu concateno essas coisas? Tá certo. Peraí, se o amor de Deus cobre a multidão dos pecados, Então, tá tudo resolvido? Não, não tá. Então Não eu posso fazer qualquer coisa errada e tá tudo bem? Não. Ah, tá, entendi. Foi uma tá discussão teológica. Sério, foi uma Entendi. discussão doutrinária, de profundidade, né? certo. Aham. E até a gente chegar, peraí, mas lá no céu e inferno está explicado todo esse Uhum. processo de uma forma mais completa. A avaliação cognitiva inicial, a decisão pelo ato, decidir errado, dissociação cognitiva, dor maior, até que venha o arrependimento. Isso. Porque o papel da expiação, o papel da dor é te conduzir ao arrependimento. Não é punição. Não é punição. Nunca foi. É interessante que até isso também foi levantado na época, porque quando eu ajo de acordo com a lei de Deus, eu estou de acordo com o fluxo da harmonia divina. Se eu estou de acordo com o fluxo da harmonia divina, é como eu estar num rio correndo muito suavemente, num bote, confortavelmente dentro de um bote, e eu estou só indo ali de acordo com o fluxo da energia divina. Ao sabor das águas. Ao sabor das águas, com muita suavidade, com muita harmonia, com muita paz. Agora, se eu não sigo esse fluxo, é como estar num rio turbulento que eu estou tentando nadar contra a corrente. Aí eu estou realizando atos contra a harmonia de Deus. Eu vou bater nas pedras, eu vou me machucar, eu vou me ferir. Né? Então essa compreensão da harmonia e da desarmonia com a lei de Deus é muito importante na compreensão do arrependimento. Né? E infelizmente aqui no Livro dos Espíritos ele não passa por isso. Não, Por isso que eu recomendo que todo mundo leia O Céu e o Inferno, Justiça Divina. Mas e é lá no final. A gente já comentou bastante isso aqui, né, Almeida? A proposta do Livro dos Espíritos, me corrija, é uma percepção que eu tenho, não é fechar todas as questões. Não, é uma obra aberta. Ele levanta as questões. Levanta as questões, mas não conclui, não resume. Ele não tem compromisso de concluir tudo. Exato. Daí, tantas obras que vieram depois, trazendo mais esclarecimento. Por isso que tem toda uma literatura de obras complementares. Exatamente. Né? O nome já o diz. Isso. Então, respondendo objetivamente, o arrependimento pode acontecer na carne, fora da carne, mas ele acontece no momento em que o ser eterno percebe-se em desacordo com a lei divina. Ótimo. Mas eu queria que você comentasse uma outra coisa agora também. Uhum. Nós já sabemos, nós já vimos isso, que quando desencarnado, o espírito, ele, via de regra, não é uma regra geral, mas normalmente o espírito tem uma ampliação das suas faculdades perceptivas e ele pode ter uma possibilidade de arrependimento maior pelo fato de ele ter uma visão mais ampliada. Quando ele está encarnado, essa visão é mais restrita pelo fato de estar encarnado. Há uma diferença do espírito que se arrepende desencarnado e daquele que gera o arrependimento ainda quando encarnado. Olha, é aquela história. A gente reclama muito dos achaques da terceira idade. Uhum. A gente reclama muito da dor, da artrose, dos problemas que surgem quando o corpo vai envelhecendo. Mas não nos esqueçamos nunca, a carne é uma bênção. Ele é um atenuador de sinal, né? É aquela coisa, quando você está bem, a carne atenua. Quando você está mal, a carne atenua muito. Quando você desencarna, você percebe tudo com maior intensidade. Se você está em equilíbrio, a felicidade é mais plena. Vai ser muito mais equilíbrio. Muito mais felicidade, muito mais paz, muito mais felicidade. Agora, se você está em desequilíbrio, meu irmão, é aquela história, é como você cair na água. Encarnado é como você cair na água, num rio tempestuoso, cheio de pedra, com um baita de um capacete,
com uma baita de uma roupa ali para tu flutuar. Aham. Agora, se tu tá desencarnado, você não tem capacete, você não tem nada que atenue a pancada. É você. Vai doer mais, com mais intensidade e vai te machucar mais, né? Aham. Então é aquela coisa, com certeza, se arrepender ainda na carne, para usar uma expressão evangélica, enquanto estás a caminho, Perfeito, bem lembrado. é muito melhor. Mas, infelizmente, às vezes por atenuar, a carne também nos permite ter ilusões, se a gente não perceber onde está. Eu E aí, pensei às vezes, nisso. a gente não enxerga. Aí pode ser mais difícil se arrepender na carne. Aí, quando se desencarna, se você é um espírito revoltado, a sua revolta vai ao infinito. Mas se você está tentando encontrar o seu caminho, vai ter maior clareza na percepção das causas e consequências dos seus atos, né? Perfeito. Ou seja, melhor que a gente se arrependa ainda estando a caminho, ainda resolvendo nossos problemas aqui enquanto encarnados, para não precisar sofrer tanto quando Ou desencarnar. seja, te reconcilia com teu irmão Não, enquanto estás a caminho com ele, né? Né? É Palavra por de aí. Jesus. E, aliás, é a melhor percepção dessa parábola é essa. Uhum. Perfeito, gostei. Vamos à resposta? Vamos à resposta. Eu vou repetir a pergunta. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? E ele diz, no estado espiritual. Mas ele pode também ter lugar no estado corporal quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Aí eu vejo aqui a importância, Almeida, daquela orientação do Espírito de Verdade para que a gente se instrua, né? Sim. Então, quanto mais a gente se instrui, mais fácil se torna a possibilidade do arrependimento pelo conhecimento desenvolvido enquanto estamos aqui encarnados. Com né? certeza. Para que a gente não precise esperar desencarnar para que, por conta do tombo maior, a gente tenha que se arrepender. A pedra vai ser mais cortante. Vai ser mais cortante. Questão 991. Vamos lá. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Pois é. Por esses dias eu estou estudando lá o livro Missionários da Luz e a gente tem o reencarne do Segismundo. Perfeito. Segismundo é um espírito como nós, né? Comete seus erros, dá suas mancadas, mas ele desencarnou e trabalhou muitos anos na colônia Nosso Lar. E começou a angariar muitos amigos, muitas amizades, muitas pessoas queridas, que ele conquistou o afeto dessas pessoas por agir bem, por fazer muitas coisas boas. Mas também ele lembra das besteiras que ele fez enquanto estava na carne. Poxa, mas eu pisei na bola com a Adelina, eu pisei na bola com a Raquel, eu dei tanta mancada, eu gostaria tanto de, antes de tudo, provar para mim mesmo que aquela pessoa não sou eu mais, né? Então ele quer voltar à carne, ele quer reencarnar. E é interessante, porque quando a gente se arrepende, se eu fiz uma coisa hoje, eu me arrependo hoje à noite, amanhã eu tento corrigir. Perfeito. Agora, se eu faço algo errado hoje, deixo o tempo passar, desencarno, na hora que eu faço, em algum momento eu vou avaliar como é que foi a minha encarnação. É natural que eu queira corrigir aquilo que eu fiz errado, né? E isso é uma coisa interessante. Teologicamente, a questão da regeneração como um processo de reparação dos erros tidos é algo da doutrina espírita. Você não vai encontrar isso entre nossos irmãos evangélicos, você não vai encontrar isso entre os nossos irmãos católicos. Nem muçulmanos, nem islamitas. Aí eu já nem me arrisco a dizer, né? Mas entre os nossos irmãos cristãos a gente não vai encontrar. Isso é uma coisa da doutrina espírita, né? A questão da regeneração. Então, resumindo, ora bolas, quando eu me arrependo, eu estou na carne, eu resolvo. Agora, quando eu já desencarnei, eu vou ter o desejo de ser colocado naquela situação de novo para corrigir, para reparar. E dependente da situação, tem que estar na carne de novo. Exatamente. Por exemplo, no caso do Segismundo, é um exemplo
que está ali no material do André Luiz, ele já havia se harmonizado tanto com Adelino, que era um amigo que ele matou, quanto com a Raquel, que foi a pessoa amada a quem ele desprezou e lançou ao sofrimento. Eles se recompuseram na espiritualidade. Mas, principalmente o Segismundo, ele sentia a necessidade de voltar a conviver com eles na carne e mostrar para eles e para si mesmo que ele era uma pessoa melhor. Então, quando está desencarnado, é muito comum você querer voltar na carne para reparar aquele erro. Perfeito. Principalmente porque, via de regra, os erros foram cometidos na carne, né? Então é na carne que você precisa reparar. Os maiores erros nossos são durante a nossa encarnação. Sim. Exatamente. E as maiores vitórias também. Sim. Né? São os grandes momentos de virada de página. Vamos à resposta? Vamos lá. O desejo de uma nova encarnação para se purificar. Vou repetir a pergunta para fazer sentido a resposta. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? A consequência é o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Com certeza. Em que poderá experienciar as consequências delas e aí fazer diferente do que houvera feito. Vamos para a questão 992. Qual é a consequência do arrependimento agora no estado corporal? Pois é, a gente deu spoiler, né? Foi, agora a gente não tem essas questões. A gente não tem essas questões decoradas na cabeça, então dá nisso. Ora, bolas. Se eu desencarnado, a percepção de que eu errei me causa um desequilíbrio que me impulsiona em direção ao desejo de uma nova encarnação para corrigir. Se eu percebo ainda na carne que eu errei, é tudo mais simples, é tudo mais fácil. É a graça de poder, com muito menor desgaste, com muito menor energia, corrigir o erro. Menos dor. Com menos dor, com menos sofrimento, essas questões. Tem hora que eu olho quanta coisa nós somos ignorantes, né? A nossa ignorância, por vezes é uma bênção, mas por vezes nos lança a cometer grandes mancadas. Isso que me chama a atenção para uma coisa, Almeida. Não sei se você vai concordar comigo, não se sinta obrigado. Mas no Espiritismo nós falamos muito da prática da caridade. Sim. Eu penso que muitas vezes nós entendemos de forma equivocada isso. Com certeza. Entendeu? Caridade é o primeiro que é beneficiado é você mesmo. Pronto, então você já começou a concordar comigo. Eu vejo muitas vezes as pessoas se dedicando a uma prática caritativa no sentido de aliviar a necessidade material de alguém, o que é muito louvável, nobre, né? Mas eu acho que o principal motivo que nos traz a essa encarnação, a uma encarnação, é a caridade consigo mesmo, no sentido, primeiro, de esclarecimento. Se eu não abrir a minha cabecinha para perceber e conseguir diferenciar o que é positivo, o que é negativo, o bem do mal, né? Por mais caridade material que eu faça para com os outros, essa questão ela vai continuar pendente. Sim. É claro que, como alguém já disse, na economia da natureza nada se perde. Nada. O bem que eu faço para alguém, a sopa que eu distribuo, o pão que eu dou, o agasalho que eu oferto, tudo isso vai me trazer benefícios do ponto de vista da justiça divina. Sim. Mas a questão do autodescobrimento, para usar uma expressão da Joana de Ângeles, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do amar-se a si mesmo, ela continua pendente, né? Sim. Então, aquilo que o Livro dos Espíritos, não lembro agora a questão, nos traz,
que o desenvolvimento intelectual antecede a compreensão moral. Dependendo da tradução, ele usa um verbo engendra. Engendra, exatamente. Então, é nesse sentido que eu penso. E talvez por isso eu me sinto muito atraído, e talvez eu tenha pecado muito nisso, pecado que eu digo, tenha falhado muito em encarnações anteriores, nessa questão do desenvolvimento intelectual, não no sentido de diletantismo intelectual, dizer que sabe, não, de conhecer os meandros da lei para que eu possa tomar decisões mais acertadas a partir desse conhecimento. Bom, você sabe que eu gosto desse tema, né? Cara, desenvolvimento intelectual significa desenvolver a minha mente, desenvolver a capacidade, e aí eu vou buscar lá na educação clássica os conceitos, né? A capacidade de se expressar de maneira, não que eu me expresse, mas que o outro compreenda o que eu quero dizer, né? E para isso eu tenho que ter domínio das palavras. Você está indo na gramática. Eu tenho que me expressar de maneira lógica, que é o terceiro, né? Eu tenho que me expressar de maneira lógica, com começo, meio e fim. Se eu não sou capaz de fazer isso, quem me ouve vai ter dificuldade de aprender o que é dito, né? E conhecimento intelectual é para isso. É para eu saber falar com lógica e compreender os pontos e contrapontos no desenvolvimento de um pensamento lógico. Daí vem a dialética. Isso. Né? Então perceber, isso para falar, eu estou falando de mim, eu estou falando do meu mundo interior, eu ainda não estou falando do mundo exterior, porque eu compreendendo bem a mim, eu sou capaz de fazer isso. Agora, quando eu vou para fora, aí é que eu vou começar a perceber que existe uma aritmética, existe uma maneira lógica, dialética de explicar o mundo em números. Existe uma forma de eu compreender o mundo em suas formas, a geometria, a música, que também é uma linguagem, mas está externa a mim. Exatamente. Compreender o belo. E compreender o universo, o movimento dos orbes, a astronomia. Né? Ou seja, o conhecimento intelectual vai te conduzir nessas descobertas, né? Que são 7, como diria a educação clássica. Exatamente, Almeida. Enfim. Ótimo. Eu ia fazer outros comentários, mas o tempo está esgotando. Então eu vou ler a resposta e a gente pode até, na próxima semana, retomar essa questão, se você achar acho que ela necessário. Já tá. Eu tenho. A pergunta foi: qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Resolvo aqui e agora. E os espíritos disseram: avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Então, se eu percebo que eu errei, é aqui que eu devo resolver já essa questão para não ter que esperar o porvir. Isso. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Sempre. Né? Por isso que nós enveredamos nessa discussão aqui do conhecimento, porque a consciência só vai fazer essa censura se você tiver dado a ela elementos para pensar, refletir. Para ela diferenciar do que é bom. Exatamente. E daquilo que não é. Essa é a importância do intelecto. Sim. Né? Intelectualidade não é para... diletantismo. Não é eu sou doutor. Tem muito doutor por aí que não consegue... juntar Mé com Cré. Juntar Mé com Cré, né? Lé com Cré. Lé com Cré. É nesse sentido. Almeida, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de falar mais sobre essa temática aqui, mas as próximas questões darão oportunidade. Forte abraço. Forte abraço a cada um de vocês. Fraternalmente, um abração, tá? Gostando, não gostando, criticando, pra gente poder melhorar. Abração. A gente se vê na próxima semana.
Lembrando que na próxima semana Uma nós hora de teremos programa. 1 hora de programa. Foi um programa especial que nós fizemos com o Adilson Maris, presidente da Comunhão, para comemorar o programa de número 400. A gente se vê lá. Um abraço.